meu castelinho de areia se desmoronasse. Eu sabia que o sonho queria dizer alguma coisa. O não de Deus é livramento. Caí na besteira de emprestar o cartão. Faltando um mês para o meu visto vencer. O quanto o Senhor me livrou. Não pense que você não conseguirá outra pessoa. Ele terminou comigo para você ver o que Deus faz na nossa vida. Vamos nós. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Oi, amiga! Oi, amiga, paz de Jesus, A amor. paz do Senhor, obrigada por aceitar estar aqui fazendo essa entrevista para o canal Brasigringa. Eu que agradeço. Obrigada a você pelo convite e ao pessoal que vai assistir. Obrigada, gente. Vamos direto para a nossa entrevista. Nós vamos falar de amor, vamos falar do coração hoje, de relacionamento com estrangeiros. Então, vamos lá. Amiga, eu sempre gostei do perfil do homem estrangeiro, né? E até no Brasil, nunca foi um sonho. Depois de um tempo, depois que eu comecei, sim, se transformou um sonho, mas antes não. Antes era mais o perfil físico mesmo do estrangeiro que me atraía. Eu diria que sim, que seria assim, resumindo, homens do sul do Brasil. Como foi o seu primeiro relacionamento com o estrangeiro? Pô, meu primeiro relacionamento com estrangeiro, relacionamento mesmo, foram 2 meses e meio. E foi um sonho, né? É um sonho para mim. Eu diria que foi um amor de verão, né? Resumindo, foi um amor de verão. Eu conheci, foram 2 meses assim que ficou pela história da minha vida. Foi o homem que eu mais amei na vida também. E é isso. Eu amei a experiência, o respeito, o jeito, tudo. E sim, foi uma experiência única. Eu diria que única. Por que durou só 2 meses e meio? Porque ele estava no Brasil fazendo intercâmbio. Ele foi para o Brasil fazer intercâmbio, ele estava estudando português. E eu conheci justamente nos últimos meses dele lá, né? Nos 2 últimos. O tempo que eu conheci foi o tempo dele estar no Brasil. Porque quando a gente se conheceu, a gente se relacionou e depois ele foi embora. Você está dizendo desse relacionamento com o estrangeiro, isso é da época que você estava no Brasil. Atualmente você mora aonde? Sim, eu estava no Brasil no meu primeiro relacionamento com um estrangeiro. E atualmente eu moro na Europa. E como que a Europa aconteceu na sua vida? A Europa aconteceu através de um intercâmbio. Eu já tinha feito aulas no Brasil maravilhosa, com uma professora maravilhosa, minha amiga que me ensinava, a melhor professora do curso. Gente, isso não é porque ela está aqui, não. Ela era a melhor professora, disputadíssima. Só que eu sempre fui muito preguiçosa, né? Então, ela sabe que para aparecer no curso era uma luta e uma labuta. Eu faltava às aulas, olha, meus tios me vendo falar isso. Eu fui para Irlanda, né? Fazer o intercâmbio. A escolha da Irlanda foi mesmo. Europa sempre foi meu sonho, né? É tanto que antes de vir, as minhas amigas já me chamavam de pretinha europeia, né? Eu sempre tive vontade de vir para a Europa. E quando eu terminei a faculdade, meus tios tinham me prometido uma viagem internacional, né? Então, eles me deram um intercâmbio de presente e eu acabei escolhendo a Irlanda para ir. A Europa aconteceu porque a Irlanda ficava na Europa. Essa era a razão, porque eles falaram: escolhe um lugar para você fazer o intercâmbio. E eram 3 lugares na época que estava na lista, de pessoas que pudessem estudar e trabalhar e tal. E, e eu só procurei assim, onde é que fica a Irlanda? Onde é que fica isso? E quando eu vi que a Irlanda ficava na Europa, eu falei, é lá. Esse era um sonho assim. Eu não sabia nem o que era a Europa, para falar a verdade. Então, olha, a geografia ficou lá atrás, mas falava Europa, meus olhos brilhavam. Eu, apaixonada
pela Europa. O povo tinha aquele negócio, Estados Unidos e eu não, Europa era Europa, não sei por que razão. Eu acho que Deus já tinha colocado no meu coração, né? E foi nesse tempo na Irlanda que você conheceu uma pessoa do relacionamento que a gente vai conversar hoje, não é isso? Sim, sim, foi assim que eu cheguei na Irlanda, eu o conheci. Eu diria que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na Irlanda. Ele era irlandês ou era de outra nacionalidade? Sim, irlandês. Eu conheci, gente, na casa dele. Ele era filho da minha host family. Eu vim, né? A gente, quando fecha o intercâmbio, dependendo, você fecha a host family, que é uma família emprestada para te acolher, né? Quem não está por dentro é uma família que vai te acolher no país, que vai estar com você por um tempo, e você contrata esse serviço. Eu contratei só um mês, né? E foi lá que eu conheci, porque ele era filho da host mom, né? A mãe lá da casa. E é isso, eu conheci na casa dele. E você de cara já se apaixonou? Não exatamente, eu diria que não. As pessoas que saem do país sabem que não é tão fácil. Na época que eu conheci, eu era apaixonada pelo meu ex, né? O rapaz que eu contei agora há pouco, meu primeiro namorado estrangeiro. Ele foi eu estava apaixonada por ele, completamente apaixonada. Então, eu não vou dizer que foi amor à primeira vista, não, porque eu estava apaixonada pelo meu ex, né? Nessa época, eu era apaixonada pelo ex. E então ele me ganhou com o tempo, foi mesmo convivência, eu falar, não, vamos, né, levar a vida adiante. E foi isso, ele foi me ganhando. Só que como eu estava na casa dele, não deu para ser de imediato ali um relacionamento dentro da casa dele, né? Mas eu já tinha rolado uns beijinhos na balada. Gente, eu ia pra balada. E já tinha rolado, né? Então eu esperei sair da casa, e depois que eu saí da casa, depois de um mês, foi que ele começou a me procurar, me mandava mensagem todos os dias. Mesmo assim, eu passei 4 meses para revê-lo. Por alguma razão, eu estava ali e falei, ai, não quero, não vou vê-lo. Mas depois dele, de tanto insistir, de estar ali, eu acabei virando a página. Diria que virando a página, né? Falei, não, olha, esse ex não vai dar em nada, vou virar minha página, vou dar chance para outra pessoa. E foi aí que a gente combinou de se ver e já virou relacionamento. E quando virou relacionamento, você começou a achar que talvez ele fosse seu eleito? Olha, honestamente, eu estava vivendo a vida, deixando a vida me levar. Eu gostava dele, eu aprendi a gostar mesmo, a amar, né? Mas não era uma pessoa que eu me via casar e ter filhos e como família. Não, mas eu amava e estava vivendo um momento. Os amigos dele estavam sempre ao redor, a gente sempre saía junto. Eu lembrei de um episódio aqui que eu vou contar para vocês. Tinha um amigo dele que era muito estranho, me olhava o tempo inteiro. E, e ele tinha namorada. Na época, ele tinha uma namorada de outro país, né? E o que que acontecia? Ele olhava, 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 e só esse casal que teve uma vez que falou para ele assim: ai, não vai inventar de casar agora. Então, isso aí eu achei muito mal, porque para eu ficar no país na época, né, era preciso, se fosse o caso. E eles já foram falando: não, não vai se envolver, não vai inventar de casar, que você tá novo. Então, foram os únicos amigos, assim, que eu sabia que, eu não sei, eu acho que, não sei o que que eles imaginavam ao meu respeito. A minha ex-sogra, né, ela falava que achava que o menino gostava de mim, que era afim de mim, porque não tinha cabimento. Ele botava assim uma pulga atrás da orelha do ex. Quando nós estamos apaixonadas, nós fechamos os olhos, nós fechamos os ouvidos. Houve pessoas que tentaram te alertar sobre ele. Sim, sim, sempre há, né? Sempre há uma amiga,
Sempre há uma, duas amigas, três. Não, tinha amigas que falavam. Inclusive, teve uma que falou assim: Eu não sei o que que você viu nele. Uma amiga muito direta falou: Não sei o que que você viu nele. Aline, você não tem nada a ver com esse homem. Você não tem nada a ver com ele. E, assim, esse tipo de aviso, de falar que você não tem nada a ver, ele é muito novo, né? Eu não comentei, mas ele é mais, eu era 8 anos mais novo que eu. E o povo falava, nossa, ele não tem nada a ver com você, não tem nada a ver, o jeito não tem nada a ver. Então, mas assim, eu só vim depois de terminar que eu soube mesmo de histórias que eu, de fato, né, vi que não era para mim. Quando foi a primeira vez que você sentiu que talvez esse relacionamento não fosse para frente, que ele não era o seu elite? A gente sempre sente pelas atitudes, mas eu acho que no meu caso foi mais experiência com Deus. Experiência com Deus. O Senhor sempre me avisou, sabe? Quando eu devo ir, quando eu devo ficar. Eu sempre consulto o Senhor, eu sempre pergunto, Senhor, eu vou, eu não vou, eu fico, né? Então, isso para mim é muito fácil. Nada me pega de surpresa. O Senhor sempre me avisa antes e eu fui avisada através de um sonho que não ia dar certo. Mas antes a gente já via as atitudes. Tipo, ele saía muito com os amigos e eu ficava em casa. É, Passava a noite, chegava no outro dia de manhã, 9 horas da manhã, e eu falava assim, mas como assim? E ele falava, eu tava no cassino. E de fato ele gostava de cassino e o cassino ia, né, era 24 horas, então eu acabava acreditando nessa conversa, mas isso aí já me desanimava. Às vezes pegava dinheiro emprestado. Teve uma vez em particular que ele pediu dinheiro emprestado, tipo, me empresta 50 e eu caí na besteira de emprestar o cartão porque eu não tinha o dinheiro e eu sei que foi 200 e tal numa noite. Então, esse tipo de coisa, é, sabe, me desanimava. Antigamente, eu não fazia muito aquela questão de segurar, não. Pelo contrário, nada que a fim de sair, vai sair. Agora com o meu dinheiro, né, gente? Aí o negócio muda. Aí a pessoa mexe, não mexe no meu bolso. Literalmente. A gente só terminou uma vez. E voltou, né? Só voltou uma vez. Ele terminou comigo e a gente voltou depois uma vez. Para mim, a pessoa que termina uma vez, esse foi a única pessoa que eu falei, não, então terminou, então vamos lá, vou perdoar. Mas eu não aceitaria duas vezes, porque no meu ver, se a pessoa está terminando, ela não sabe o que ela quer. E para mim, se a pessoa não sabe o que quer, a pessoa tem que procurar saber antes. Se a pessoa não sabe o que quer, ela tá me fazendo perder o meu tempo. Isso eu não admitiria. Então ele terminou comigo uma vez e nós ficamos um mês e tal, um mês e meio, sei lá, 2 meses, não me lembro de fato quanto tempo. E ele voltou atrás e eu resolvi perdoar. Falei, não, então tá bem, vamos tentar de novo. Meu chefe na época, ele chegou a me falar. Ele falou assim, Aline, esse menino não quer nada com você. Parte para outra porque homem não faz isso. Homem assume. Se ele quisesse alguma coisa com você, ele já tinha pedido para casar, ele já tinha te assumido. Foi uma das épocas que me avisaram também e que eu sofri, claro. Você ficou na Irlanda quantos anos? 2 anos e 4 meses. Já tinha renovado. Eu fiz uma inscrição e 2 renovações, que era o máximo. Então, você chegou ao máximo, mas você estava nesse relacionamento com ele. O que que vocês decidiram fazer para que você pudesse permanecer na Irlanda? Na época, a gente tinha um visto, não sei se ainda está ativo, provavelmente sim, que o nome do visto é de facto, se eu não me engano. E é um visto de relacionamento,
esse tipo de coisa, e a gente decidiu fazer esse visto, né, para eu não ter que ir embora. No Brasil seria uma união estável. É como se fosse a união estável do Brasil. É um visto de relacionamento. No meu ver, é como se fosse uma união estável no Brasil. É só te dá o direito de ficar no país, mas não como casada, é como companheira do rapaz. E você sentia que ele, esse seu ex, ele estava embarcando nessa do visto com você? Não, não. Ele não, gente, ele não fazia nada, absolutamente nada para ajudar em nada, 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 nada. E essa que é um alerta, né, que a gente tem que estar alerta, porque quando o cara ele não busca te ajudar em nada, é porque ele não tem interesse de você ficar. Eu, pelo menos hoje, eu olho para trás e eu vejo dessa forma. Quando a pessoa não faz esforço nenhum para te ter por perto, é porque ele não quer te ter por perto. Eu corri atrás de tudo, sozinha não, né? Sem a participação dele, mas graças a Deus eu tenho amigas que já tinham passado por processos parecidos. A minha amiga me ajudou bastante nesse processo. Foi quem me deu todas as dicas de como fazer a pasta, de como recolher, de documentação, como ficar organizado. Porque eu me lembro que na época a minha amiga falava assim: ai, não vai, pelo amor de Deus, não vai botar dentro de um envelope as fotos e não sei o que, não. Faz uma coisa bonita e organizada. E foi de fato, eu toda linda, a pasta toda organizada, tudo por datas e fotos e amigos e tudo. E é a coisa mais linda. A pasta ficou assim tão linda que, olha, ficou maravilhoso. Mas sem a participação nenhuma dele, ele não ajudou em nada, nem imprimir um papel, ele não ajudou. Quando era para ele ir comigo em algum órgão, alguma coisa, a mãe dele ia comigo. A mãe dele falava, não, eu vou contigo. Mas ele não, em momento algum, ele mostrou interesse, em momento algum, ele estava disposto a correr atrás comigo. Depois da papelada toda pronta, faltava pouco tempo para eu retornar o visto acabar, né? E foi aonde Deus entrou, né, com a revelação para a minha vida. Onde Deus entrou de fato com revelação para a minha vida. Eu tenho muito. Deus sempre me avisa, como eu falei, como eu sempre falo, nada me pega de surpresa, porque Deus sempre me avisa antes. E Deus fala comigo através de sonhos. E nessa época eu tive um sonho que eu fiquei assim, não, isso aí tem alguma coisa, eu preciso saber o significado, porque eu não tenho o dom de revelação de sonhos. O dom de José eu não tenho, não, gente. Eu não revelo sonho, não, mas eu sonho tanto, às vezes eu entendo depois que acontece, às vezes eu entendo é, antes de acontecer as coisas, eu entendo mais ou menos, mas esse eu fiquei muito assim, Jesus, o que que é? Isso me incomodou, me tirou o sossego, o sonho. E, esse foi a hora, essa foi a hora que eu fiquei sabendo que não ia acontecer, não ia para frente. Você está dizendo aí desse sonho, você compartilharia como foi esse sonho? Ah, sim, com certeza. Eu vou tentar lembrar, gente, que já faz o quê? Mais de 4 anos. Então, eu vou tentar lembrar. Quem lê Bíblia aí, né? Se tiver os cristãos aí que lê Bíblia, vai saber como é que Deus trabalha com revelação de sonhos, mais ou menos, né? Porque meu negócio foi tipo os sonhos lá do Egito, que incomodou o Faraó. Foi mais ou menos isso, mas o meu sonho foi o seguinte: eu sonhei que eu estava sentada em um cavalo branco com um senhor. O senhor estava todo de branco, um senhorzinho todo de branco, o cabelo branco e o cavalo era branco. Só que a gente subia uma montanha, a gente escalava uma montanha nesse cavalo. Tava eu montada na garupa do cavalo com esse senhor. Eu entendia, no meu entendimento era eu, mas no sonho era um senhor e uma criança, uma menina, uma criança de, sei lá, 6, 7 anos. Então,
o sonho era o Senhor e a criança no cavalo, mas eu tinha o entendimento que a criança era eu e que o Senhor era o meu pai. Esse senhorzinho era o meu pai. E esse cavalo, ele subia uma montanha inteira na vertical. Era como se fosse você subir uma parede na vertical. E esse cavalo andava na vertical e chegava lá no topo da montanha, estava normal, né? No plano, o cavalo morria. O cavalo morria e ficava ali no meio do caminho e eu seguia com esse senhor, caminhando com esse senhor. Isso foi o primeiro sonho e na mesma noite eu tive um outro sonho parecido, né? Só que dessa vez eu estava escalando uma montanha de pedras. E as pedras, elas eram, é, como que se diz? Não era fixa, era soltas, sabe? Era um muro de pedras, eu escalando esse muro de pedras soltas. Então eu tinha que estar sempre olhando onde é que tinha uma pedra fixa para eu escalar isso. Quem faz escaladas aí deve entender mais do que eu. E eu conseguia chegar no topo dessa montanha. Depois eu conseguia chegar no topo dessa montanha. E era a mesma montanha, era como se fosse o mesmo lugar. Só mudava a estrutura do muro e dessa vez que eu estava a escalar sozinha. E o que me deixou assim com o sonho foi o fato dele ter me incomodado assim. Eu sabia que o sonho queria dizer alguma coisa. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que aquele sonho queria me dizer alguma coisa, porque o sonho me tirou o sono. E quando um sonho te tira o sono, procure saber, porque Deus quer te falar alguma coisa. E depois disso, você ficou incomodada, você teve esses sonhos, você conseguiu saber o significado desses sonhos? Sim, consegui. Tem gente que tem dom de revelar sonhos, né? E eu lembrei que a pastora da minha irmã tinha esse dom, porque minha irmã já tinha me falado: ah, minha pastora tem dom de revelar sonhos. E eu lembrei disso. O que que eu fiz? Gravei um áudio para ela. Falei, irmã, pelo amor de Deus, nem dormi de noite. Peça para sua pastora revelar esse sonho para mim. E eu gravei o áudio com o sonho e ela me retornou com o significado do sonho. E na época ela falava que o cavalo branco era a pessoa a qual eu estava me relacionando. Esse cavalo só vai até aí com você, e não vai adiante. O tempo desse cavalo na sua vida acabou, é só até aí. Agora você vai seguir com o Senhor. E você vai passar por momentos tortuosos, por momentos difíceis, por dificuldades, mas o Senhor já te avisa que Ele é contigo, Ele está contigo nessa jornada que você vai começar, que você vai entrar agora. E conforme ela ia falando, eu me lembro que ela deu uma pausa num negócio assim. é, ele vai, ele vai contigo, tipo, você vai com ele, com Deus. Mas quando ela deu a pausa, eu entendia que eu não ia ficar ali, que o relacionamento não ia dar certo e que eu ia embora. Foi isso. Antes desse sonho, nós oramos, nós jejuamos, nós levantamos clamores, pedindo ao Uhum, Senhor que verdade. tudo desse certo, que tudo fosse para frente, que todas as coisas se alinhassem de acordo ao desejo do seu coração naquela época. E o Senhor ainda assim disse não. A gente sofre, né, com o não do Senhor. Quem recebe o não de Deus, sabe que a gente sofre no momento. Mas eu sempre soube que o não de Deus, ele é livramento para a nossa vida. E hoje, mais do que nunca, claro que na época a gente não pensa isso, né? Hoje, mais do que nunca, eu vejo o quanto o Senhor me livrou. Mas na época eu sofri, porque eu orei para que dava certo. A gente orava, a gente fazia campanha. Eu e a minha amiga, nós orávamos diariamente, se eu não me engano, a gente orava diariamente e todos os dias a gente orava juntas em comunhão para que tudo desse certo. Então, assim, é complicado quando você ora para tudo dar certo e pensar que não, você vê o seu castelinho de areia se desmoronar, né?
Porque foi mais ou menos isso. É como se o meu castelinho de areia se desmoronasse. Só que eu sempre acreditei, mesmo passando por isso, mesmo sofrendo, eu tinha a certeza que Deus sabia o que estava fazendo e que Deus estava no controle. E se ele falou não, é porque ele tinha algo melhor para mim lá na frente. E depois desse sonho, o que que aconteceu? Como que esse relacionamento chegou ao fim? Bom, vamos nós. Para esse relacionamento chegar ao fim, eu já tinha sonhado, como eu falei, né? E o abençoado vira para mim e fala assim, aí eu correndo atrás dos negócios para resolver, porque o tempo do visto estava acabando, e eu falando, e aí, então, como é que a gente vai fazer? E o abençoado me vira e fala assim, eu não sei se eu quero fazer mais. Faltando um mês para o meu visto vencer. Você acredita que ele me sai com essa, gente? Aí eu falei, ai, gente. Aí, como eu já tinha sonhado, como o Senhor já tinha me prevenido antes, né? Como eu te falei, nada me pega de surpresa, porque o Senhor me avisa antes. Então eu virei para ele e falei assim: se você não sabe que você não quer, porque quem quer sabe que quer. A gente não vai adiante. E foi aí que acabou, porque ele falou que não sabia se queria mais, e eu também não insisti, porque eu já sabia, o Senhor já tinha me avisado que era ele que estava fazendo, né? Então eu só falei, não, se você não sabe, se você tem dúvida, você não quer, porque quem quer sabe. E de fato, gente, quem quer as coisas sabe que quer, tem essa decisão. Se a pessoa está na dúvida, é não. Dúvida é não. Sim é certeza, né? Vida da gente não existe talvez. A Bíblia diz que é sim, sim ou não, não, né? Então vamos, vida do crente. A vida do crente é sim, sim ou não, não. Talvez não existe. Então, se quer, faz. Se não quer, deixa a pessoa livre para outra pessoa achar, gente. É isso. E uma coisa importante de lembrar aqui é justamente isso, que às vezes nós vamos orar muito, nós vamos jejuar muito, nós vamos implorar ao Senhor. A gente não vai nem mais pedir, a gente vai implorar ao Senhor. E ainda assim, Deus vai te dizer que não, porque Ele está te protegendo. Minha amiga sabe que eu sempre uso a mesma frase. Eu digo que o não de Deus esconde um sim maior ainda. Então, se ele está te dizendo não agora, se ele está te dizendo não por o que você acha que é o que você mais quer na vida, espera. Espera, porque quando a vontade de Deus se cumprir na sua vida, você vai olhar para trás e agradecer por aquele não. É isso que você sente hoje em dia? Certeza, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu olho para trás, mas eu sou tão grata a Deus, tão grata a Deus, tão grata, sabe? E eu já tinha essa certeza que o não de Deus é livramento, mas hoje mais do que nunca, hoje mais do que nunca, eu sou tão grata a Deus por não ter dado certo. E é isso que eu vou tomar um espacinho, amiga, para falar para as pessoas que estão nessa situação né, num relacionamento que Deus tem falado não e você tem insistido por você mesmo. Gente, Deus tem coisa melhor para a sua vida. Não insista no não. O não de Deus é livramento. Receba o livramento de Deus e siga feliz, porque Deus tem algo muito maior e muito melhor para vocês. Ó, ela tá quase dando spoiler aqui da próxima entrevista, hein? Mas segura, segura aí, segura. Vamos continuar aqui. Ok, o seu visto então acabou. E aí, você voltou pro Brasil? Eu fiquei numa dúvida, sim, porque imagina, você tem um mês para resolver sua vida. Sem dinheiro ainda, detalhe, né? Sem dinheiro. Para voltar para o Brasil era pedir socorro, família. Era fácil, né? Mas o que que aconteceu? Faltando um mês para o visto vencer, ele virou para mim, falou que não sabia, e foi o que aconteceu, né? O que eu já falei. E eu fui pedir mais uma semana na imigração para não ficar em momento nenhum ilegal na Irlanda. E eu estendi um pouquinho mais, uma semaninha a mais. Comprei uma passagem para Portugal. Comprei uma passagem e fui para Portugal. Mas
Atrás disso também tem uma história, porque eu não conhecia ninguém em Portugal. Orei, claro que eu orei, pedindo para Deus, e uma coisa que eu não comentei aqui é que antes de eu receber o intercâmbio, antes de eu ganhar o intercâmbio, eu tive uma experiência com Deus, de Deus me falar na palavra que eu sairia do país. Antes, vamos voltar à fita, gente. Voltando à fita, quem é da fita vai saber, senão você arrasta o CD para trás. Sim, antes de eu receber o intercâmbio, eu tive uma experiência com Deus, eu chateada, gente. Eu fiz uma oração chateada, eu nem me lembro com o que que eu estava chateada. Eu me lembro que eu estava chateada por alguma razão com alguém, e eu ajoelhei nos pés da minha cama e falei: Senhor, me tira desse país, eu não quero mais viver aqui. Por alguma razão eu fiz essa oração. E quando eu abri a Bíblia, o Senhor é, me trouxe naquela passagem que fala assim: Você vive em meio de casa rebelde, prepara a tua mobília. Na minha versão, na Bíblia, na minha Bíblia, a versão era: Prepara a tua mobília que tu irás mudar de país. Essa era a minha versão. Tem gente que não acredita que você abriu a Bíblia e Deus fala, né? Eu acredito que Deus fala de qualquer forma, abrindo, só não vai falar com Bíblia fechada, mas com Bíblia aberta ele vai estar sempre a falar. Então, eu abri assim mesmo, né? Abri e Deus falou comigo a resposta da minha oração. E foi depois de alguns meses que o intercâmbio aconteceu na minha vida. E quando eu vim para Portugal, quando aconteceu de eu ir para Portugal, eu estava na dúvida entre voltar para o Brasil ou ir para Portugal, como eu falei. Só que eu, para mim, falei: não, Senhor, o Senhor me falou que eu preparasse a minha mobília, que o Senhor ia me tirar do país. Então, eu não vou voltar com minha mobília, porque mobília é mudança, e mudança de Deus não é bagunça. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus que promete e que cumpre, né? Então, se Deus falou, pega a sua mobília e vai, mude de país, como é que eu já ia voltar para o Brasil? Então, eu peguei, não conhecia ninguém em Portugal, mas eu sabia que tinha uma amiga de uma amiga de uma amiga, uma confusão dessa lá, e eu entrei em contato, eu ia entrar em contato com a menina, pedi o telefone da menina, minha amiga já falou assim: ai, eu não vou te dar o telefone dela, não. Você procura ela no WhatsApp, no Facebook na época. E quando eu procurei a menina no Facebook, a menina já tinha me adicionado, já era minha amiga no Facebook, então eu entrei em contato. E a menina falou: não, pode vir ficar na minha casa. Lembra daquela revelaçãozinha que eu tive das dificuldades? Foram muitas, muitas, muitas dificuldades em Portugal para mim, mas eu estava firme na palavra que o Senhor falou que Ele era comigo a todo tempo. E foi assim que eu fui parar em Portugal, gente. Depois de um mês e pouquinho, eu achei essa menina e falei: tô indo, Jesus, vamos ver. E ainda fiz uma prova com Deus, que eu falei: Senhor, o Senhor tem 3 meses para me deixar legal nesse país. Se não me deixar legal, que era o tempo de turista, eu vou embora. E o Senhor, ele faz tudo certo. Deus, ele não faz nada errado, ele não faz nada incompleto. Gente, pelo amor de Deus, não vai dar as escravas para fazer filho com seu marido, não. Eu sempre falo para minha amiga isso, que quando Deus promete, não adianta você querer fazer por Deus. Ele vai fazer tudo, tudo vai se encaminhar. Gente, peraí, também não vai entender, ele vai fazer tudo e você ficar sentada de braços cruzados esperando as coisas acontecer, não. Pelo amor de Deus, não interprete errado. Eu estou falando que quando Deus faz, tudo coopera para o bem, sabe? Tudo coopera para que tudo flui. Essa é a palavra, amiga. Tudo flui. Quando é de Deus, tudo flui. Não é que não vai ter dificuldade, mas tudo flui. E você em Portugal? Você já em Portugal, vivendo a sua vida, você voltou a ter contato com o irlandês? Não exatamente, a gente não se falava, mas eu cheguei a voltar na Irlanda. Eu ganhei de aniversário uma passagem para Irlanda, não foi dele, gente, foi de uma amiga. Uma amiga me presenteou com uma passagem para Irlanda e eu vi
Nessa viagem que eu fiz para a Irlanda, eu cheguei a vê-lo, cheguei a ver a mãe, a família, né, visitá-los. E você ainda estava gostando dele nessa época? Eu diria que não era aquele gostar, porque já tinha 2 anos, né? Mas eu diria que se ele falasse, vamos voltar, era possível que eu aceitasse. Por que isso, mesmo depois de tudo que você passou com ele? Então, menina, 2 anos, né? Sozinha, 2 anos em Portugal, em uma terra, né, que foi difícil para mim o começo. E a carência, eu acho que faz muito isso com a gente. A carência, ela faz com que a gente não se dê o valor necessário, não se ame como a gente deve se amar. A carência, eu falo que é uma coisa muito perigosa, porque a carência, ela faz a gente cair em relacionamentos errados, por não querer esperar o certo. Por não querer esperar o certo. A carência faz a gente se envolver com pessoas erradas. Gente, isso é importantíssimo, importantíssimo. Inclusive, tem muitos casos que eu estou trazendo aqui para o canal, onde as pessoas vão contando as suas histórias e tudo, e no final, quando você vai fazendo a somatória, o resultado é carência. Então, isso é muito grave. Você realmente precisa lembrar da sua identidade, quem você é em Cristo. Uma vez que você tem essa consciência de quem você é em Cristo, aí a carência sai fora. Mas até lá, olho vivo, muito cuidado, porque assim como pode ser apenas um coração partido, pode ter um resultado muito mais sinistro. E o que você aconselharia para as pessoas que nesse momento sabem que estão em um relacionamento que não é da vontade do Senhor, mas não têm coragem de sair? Ou até mesmo para aquelas que o relacionamento acabou, elas estão com o coraçãozinho todo despedaçado. O que a Aline tem a dizer para elas? Eu diria, ore. Ore, jejue, procure refúgio e força em Deus, porque é só Ele que pode nos tirar de um relacionamento ao qual a gente não tem força para sair. É só Deus mesmo, é só Deus que pode te ajudar, é só Deus que pode ser. Não tem jeito. Gente, quando a gente ora, se você não tiver forças para sair de um relacionamento abusivo, por exemplo, o Senhor vai tirar você de lá. Então, coloca sempre o Senhor como centro na sua vida. Busque em Deus, busque em Deus. Deus, ele sempre vai querer o melhor para nós. Sempre, sempre. O meu conselho hoje é busque em Deus tudo. Resposta está em Deus, está na palavra de Deus. Ore, jejue, busque. Sabe, se você não tem força, busque ajuda. Procure pessoas de Deus para se relacionar. A minha amiga, que é minha companheira de oração. Procure pessoas a qual pode te ajudar em oração. Amiga, eu não tenho força, eu sei que não é para mim, mas eu não tenho força. Me ajuda a orar para que Deus tire. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Então, se você não tiver força, mas eu não quero, é uma situação muito complicada, porque você está vivendo ruim, podendo viver coisas maravilhosas, coisas grandiosas em Deus. Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem um relacionamento restaurado, a qual você de fato vai ser valorizada, vai ser honrada, vai ser respeitada, vai ser feliz de verdade. E os relacionamentos, muitos relacionamentos que eu vejo hoje, não é isso que acontece. Então, se você está nesse relacionamento ao qual eu estou falando, entregue nas mãos de Deus, peça a Deus para te tirar dele, porque Deus tem algo muito melhor para você. E não pense que você não conseguirá outra pessoa, porque é isso que eu vejo muitas mulheres acharem. Eu tô em uma certa idade, eu não vou achar uma pessoa igual. Sim, você não vai achar uma pessoa igual, porque ninguém é igual nesse mundo. Você vai achar a pessoa muito melhor. Então, Deus vai te dar uma pessoa para você
transbordar. É isso que Deus tem para sua vida. Dá uma palhinha para quem está assistindo agora. Você está casada? Não só casada, porque casar é muito fácil. Hoje não é difícil casar, tem mulher achando que é difícil casar. Mas não é não, gente. Difícil é casar e ser feliz. Eu sou casada e sou feliz para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Então, gente, fica ligadinho aqui porque vai ter outra entrevista onde a Aline vai contar agora como que foi esse novo caminho, essa nova história até esse casamento dela, um casamento saudável, um casamento Amém. feliz. Fica ligado. Minha linda, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras, por compartilhar sua história, sua trajetória conosco. Amiga, foi um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente, por assistir, por ficar até o final. E olha, próximo vídeo tem muito mais e vem coisas boas por aí. Venha no próximo para você ver o que Deus faz na nossa vida. Beijinho para vocês. Deus Beijo, abençoe. amiga. Fica com Deus. Tchau, tchau.